A história de hoje não é sobre o piloto mais talentoso que já existiu. É sobre uma força da natureza, uma determinação que se recusava, mas se recusava mesmo a ceder, mesmo quando tudo, absolutamente tudo, parecia perdido. Olha, pra gente entender a lenda que é Nigel Mansell, o ponto de partida tem que ser esse. A história dele não é sobre um gênio que nasceu pronto, que flutuava pela pista sem fazer esforço. Longe disso. Sabe, ele não tinha aquela elegância de um Alain Prost ou a precisão de um Ayrton Senna. Muitas vezes, o estilo dele era o oposto, bruto, agressivo, no limite do controle. E é aqui que a história vira. A maior arma dele não era um talento absurdo. Era uma teimosia, uma obstinação quase sobre-humana, uma recusa total em aceitar a derrota. E essa garra toda não nasceu do nada, não. Ela foi forjada muito, mas muito antes de ele sequer sonhar com a Fórmula 1. A jornada dele foi tudo menos fácil. Pensa só no preço desse sonho. O Mansell não veio de família com grana para bancar a corrida. Ele teve que trabalhar como engenheiro, vendeu tudo o que tinha, se enfiou em dívidas, tudo isso só para ter a chance de sentar num carro de corrida. E quando ele finalmente conseguiu chegar na Fórmula 1, você acha que ficou mais fácil? Que nada. Seus primeiros anos foram um verdadeiro batismo de fogo, uma prova de resistência que testou ele até o limite do corpo e da mente. A chegada dele foi brutal. Ele estreou lá em 1980, mas passou anos e anos em carros que não tinham a menor chance de ganhar. E o pior, sofreu acidente atrás de acidente, com lesões bem sérias. Foi uma estrada longa e dolorosa até ele finalmente ter um carro decente nas mãos. Pra pensar nisso aqui, ele quebrou as costas num acidente. Para qualquer outra pessoa, isso seria o fim da linha, fim de carreira. Mas para o Mansell, era só mais uma barreira para derrubar. Ele continuou correndo, muitas vezes com dor, porque a palavra desistir simplesmente não existia para ele. E aí, quando ele finalmente tinha um carro para vencer, parecia que o universo estava de brincadeira. Esse foi talvez o período mais frustrante da carreira dele, onde a vitória estava ali, pertinho, mas sempre escapava por entre os dedos. A promessa era gigantesca. Ele estava na Williams, uma equipe de ponta, com um carro vencedor. Mas a realidade foi cruel. Problema mecânico que ninguém entendia, decisão de equipe que prejudicava ele e uma dose cavalar de azar que parecia não ter fim. E aí ficava aquela pergunta no ar, né? Depois de bater na trave tantas, mas tantas vezes, de ver o sonho ser arrancado das mãos por um detalhe, será que o Nigel Mansell estava destinado a ser só o eterno quase campeão? Esse aqui foi o golpe mais duro de todos. Austrália, 1986. Ele estava a pouquíssimos minutos de ser campeão do mundo. E então, no meio da reta, o pneu traseiro dele simplesmente explode. De forma espetacular e trágica. O título, que estava garantido, virou fumaça. Mas essa história não acaba em tragédia. Depois de anos e anos de dor, de frustração, veio a virada. O ano em que a teimosia finalmente não chega para lá no azar. 1992, guarda bem esse ano. A Williams entregou para o Mansell um carro que não era só bom, era uma obra de arte da engenharia, um foguete. E ele estava mais do que pronto para pilotar aquilo. E o resultado foi esse. Um domínio que poucas vezes se viu na história. Ele não só ganhou o campeonato de 92, ele aniquilou a concorrência. Foi como se ele tivesse pegado todos os anos de sofrimento e transformado em velocidade, uma vingança na pista. Certo? E o que um piloto faz depois de finalmente conquistar o sonho da vida inteira de ser campeão mundial de Fórmula 1? Bem, no caso do Mansell, ele fez o que ninguém esperava. Ele virou a mesa de novo. Ele simplesmente deu as costas para a F1 e foi para os Estados Unidos encarar um desafio totalmente novo na Fórmula Indy. E o mais absurdo, ele foi campeão logo no primeiro ano. Conquistar o topo de 2 mundos do automobilismo em anos seguidos, isso é coisa de cinema. Então, no fim das contas, o que define a carreira do Nigel Mansell? O que torna a história dele tão especial, tão inspiradora? O legado dele é esse, é a prova viva de que a vontade, a persistência, a raça, às vezes valem mais que o talento puro. Ele não é lembrado por ter sido um fenômeno desde o começo. Ele é lembrado por ter vencido quando qualquer outra pessoa no lugar dele já teria jogado a toalha. E essa metáfora é perfeita. Cada falha, cada acidente, cada quase não o quebrou. Pelo contrário, cada martelada do destino só serviu para deixar o aço mais forte. Nigel Mansell apanhou por anos, até que um dia ele se tornou forte o suficiente para bater de volta e vencer.